E aí, gente, tudo bem? Beleza, estamos de novo eu e o Bussunda aqui discutindo um assunto difícil, um assunto complicado, um assunto que essa semana passada foram no boom da mídia, né? Que foi, na verdade, a gente vai começar por esse caso, que é o caso do estupro daquela menina de 10 anos e sobre o aborto que foi feito. E aí, gente, o que nós podemos falar sobre aborto? E aí? Vamos tentar falar sobre isso até justificando assim, né, Andrei? Nós somos dois homens falando sobre um assunto que tu e eu, a gente concorda que deve ser pautado pelas mulheres, decidido pelas mulheres. Só que como a gente tem um canal onde a gente, desde que criou no ano passado, se propôs a um cara que é formado em história, outro cara que é formado em filosofia, discutir vários assuntos, aí a gente vai ter que falar sobre isso e a gente já quer deixar o aviso prévio. A gente pode incorrer no famoso machismo estrutural aqui, né, sem perceber e tal. Então a gente já pede para vocês comentem, nos critiquem, nos baixem o sarrafo, mas a gente vai tentar falar sobre uma ótica social e uma ótica ampla aí sobre essa temática logo depois da nossa vinheta. Bom, gente, a gente já vai começar direto tratando com dados aqui, né? Esse é um assunto bastante delicado realmente para nós e a gente, vamos lançar dados, depois a gente vai começar a falar as outras coisas aqui, fazer algumas discussões, tá? Primeiro, assim, a gente pegou dados aqui do Vaginaria Podcast, né? Que tem lá no Instagram, Feminiza Explica, o próprio Vaginaria Podcast, que eles fizeram um levantamento, elas fizeram um levantamento sobre alguns dados. Primeiro, gente, esclarecendo assim, o aborto no Brasil ele é legalizado, em alguns casos que são, na verdade, 3, que é o caso de estupro, de risco de morte da mãe ou anencefalia do bebê. Tá? Então, esses 3 casos aí é um procedimento legalizado, mas quando é ilegal, o aborto pode levar, eu estou lendo aqui, gente, a pena de 3 anos de prisão para a mulher que abortou. Fora isso, eu tenho outros dados aqui que são importantes para a nossa discussão depois, e que vocês prestem atenção aí. No Brasil, pesquisa recente, 2019, 41% da população se disse contra qualquer tipo de aborto. 46% eram favoráveis a uma espécie de bolsa estupro, uma coisa, um Frankenstein, mas assim, a mulher que foi estuprada para ter o filho, ela vai receber alguma ajuda de dinheiro do governo, tá? A gente tem dados aqui bem objetivos, 1.550 abortos ilegais por dia em nosso país. 20% das mulheres com menos de 40 anos já fez aborto clandestino. 81% das mulheres que já abortaram se dizem cristãs. 80% das mulheres que realizaram procedimentos abortivos já têm filhos. 80% dos países desenvolvidos permitem abortos por qualquer motivação. 97% dos abortos acontecem em países em desenvolvimento. No mundo, 73% dos abortos são em mulheres casadas. Adolescentes em relação estável, quando abortam, chegam a 97,5%. 50% das mulheres que abortaram já usaram algum método contraceptivo, estavam usando naquele momento. 21% apenas dos homens dizem usar preservativos com as parceiras fixas. Os homens experienciam ao longo da vida 2,5 vezes mais aborto que as mulheres. O SUS gasta 500 milhões de reais por década por complicações de abortos ilegais, para tratar mulheres que tiveram dificuldades depois do aborto ilegal. E uma mulher morre a cada 2 dias no Brasil por complicações por conta desses abortos ilegais clandestinos. Gente, esses dados, eu fui verificar alguns aqui, e o que eu verifiquei aqui, baseado naquilo que as meninas da Vaginaria Podcast lançaram, deu um atrito apenas, tá? Que era nessa questão aqui que eu e o Andrei já estávamos até rindo um pouco disso, porque só nesse momento a gente riu, porque, 41% dos brasileiros se dizem contra qualquer tipo de aborto. Ok. Isso é uma pesquisa de 2019, de janeiro, que saiu no G1.com, site da Globo, né? E é uma pesquisa feita pelo Datafolha com mais de 2.000 pessoas em vários locais do Brasil.
em junho de 2019, sai no R7, que é o portal da Record, a seguinte pesquisa: 75% dos brasileiros são contra qualquer tipo de aborto. E aí eu lanço esses números para a magnânima filosofia do professor Andrei me explicar. Como é que no mesmo ano, numa pesquisa, as duas pesquisas têm metodologias, não sei se é metodologia, mas a abrangência de 2.000 e poucas pessoas em vários lugares do Brasil. A pesquisa da G1 aponta que 41% das pessoas são contra qualquer tipo de aborto. E a pesquisa do Datafolha, que foi publicado lá no G1, primeiro no Folha de São Paulo. E como é que a pesquisa lá do Instituto Paraná, publicado pelo R7 depois da Record, aponta que 75% da população é contra qualquer tipo de aborto. De 41 para 75 dá uma diferença, né? Ó, filósofo dos números. Cara, isso é bem engraçado, que 34% a mais do Instituto Paraná, na verdade, desculpa a minha ignorância, mas eu nunca ouvi falar. Mas parece que é do Paraná. O Instituto Paraná deve ser do Paraná. O Instituto Parangolé, de repente, não sei. O Instituto, 34% a mais. Eu acho, né, Bussunda, claro, fazendo um deboche disso, né, já deixando claro que, de repente, o pessoal lá do R7, ou Instituto Paraná, ligou para as pessoas e perguntou assim: somos aqui do Instituto Paraná e estamos ligando, fazendo uma pesquisa aqui, né, em nome do portal R7, né? A primeira pergunta que nós vamos fazer para o senhor está disposto a responder os nossos questionários? É rapidinho. Sim. O senhor é religioso? Sou teu, querido, sou teu. Alô, querido. Alô, aqui quem fala é o Instituto Paraná. Estamos fazendo uma pesquisa aqui, pesquisa de opinião com o pessoal via portal R7. O senhor poderia nos responder algumas perguntinhas básicas rapidamente? Sim. A primeira pergunta, então. O senhor é cristão? Fundamentalista, meu querido, fundamentalista. Então que bom. A segunda pergunta é a seguinte: o senhor é a favor do aborto em qualquer circunstância? Claro que não, rapaz. Direito à vida, meu. Direito à vida. Então o senhor é contra o aborto em qualquer circunstância? Qualquer circunstância. Abriu as pernas, tem que aguentar agora. Muito obrigado pela sua resposta, né? O portal R7 agradece, assim como o Instituto Paraná. Tranquilo. Bom, gente, falando então, basicamente, né, como é que a gente pode, né, tomar a sério essa pesquisa no mesmo ano, uma que dá 75% da população brasileira, segundo a pesquisa, contra qualquer tipo de, enfim, de aborto, não importa o caso. Andrei, só que aí a gente fez uma brincadeira agora, né? Um teatrinho, até meio bobinho, mas é o seguinte, ó, a gente também não pode pensar que a pessoa ser cristã é necessariamente contrário ao aborto por causa da questão que a gente levantou ali, que 81% das mulheres que já fizeram aborto se dizem cristãs. E isso é muito importante que a gente coloque aqui, porque a gente estava até conversando antes, né, de toda a nossa gravação aqui. Eu estava dizendo assim, gente, na religiosidade contemporânea, as pessoas elas pinçam muito alguns elementos que elas querem, né? É por isso que tem gente, por exemplo, de algumas religiões que não come carne de porco. Está lá na Bíblia, sob certa medida, que não pode comer carne de porco. Agora, a maioria dos cristãos no Brasil come carne de porco, né? Então, assim, porque eles pegam aquilo que eles querem, tá? E, cara, nas interpretações religiosas, o sexo por prazer não deve existir. A maioria das pessoas faz sexo por prazer. Então, assim, ó, cara, a gente vai pegando as questões religiosas e parece, às vezes, Andrei, que usar o argumento religioso, ele serve de uma camada muito superficial para encobrir preconceitos, o próprio machismo, visões arcaicas de mundo e irracionais de mundo. Fazendo uma comparação, é que nem a gente dizer que as guerras no Oriente Médio, elas são guerras religiosas. Não, as guerras que tem no Oriente Médio, muitos conflitos, eles são por territórios
que usam como uma cobertura, né, uma explicação de guerra à religião, né? Mas, cara, não há, pelas pesquisas, né, e pelo que a gente pode observar, e acho que tu há de convir comigo, não há necessariamente uma contradição entre você ser favorável ao aborto e você ser cristão, né? Eu acho que sim, Bussunda. Eu acho que as pessoas elas usam óculos, né? Ela usa o óculos religioso, o óculos do macho alfa, o óculos do moralista, para interpretar as questões que acontecem no nosso cotidiano, né, Bussunda? Eu acho que tu está coberto de razão em relação a isso, né? As E, pessoas pensam aquilo que acham que é importante para elas, que elas vão, obviamente, né, endossar algum tipo de argumento que está dentro do contexto social dela, né? Tipo, a pessoa ser uma pessoa de classe média, uma pessoa que é religiosa, cristã, católica, e aqui naquele lugar onde ela está, alguns argumentos tornam favorável a vida dela naqueles ambientes. Então, elas acabam, né, endossando esse tipo de argumento, né? Então, a gente está pensando aqui, né, o caso específico lá da menina que foi, enfim, que a gente quer falar sobre isso, que foi estuprada e depois, na sua 25ª semana de gravidez, acusou que estava grávida do tio, né? E, cara, a menina está lá, foi estuprada dos seus, acho que foi dos seus 6 até os seus 10 anos, né? Só para deixar claro, né? E com 10 anos de idade, ela engravidou. E aí? O aborto precisa ser feito nessa menina? Legalmente, sim, né? Mas será que moralmente, como é que a sociedade vê esse tipo de caso? Já que nossa pesquisa que a gente fez aqui, né, dá que 41%, vamos falar sobre a questão do Datafolha aqui, 41% da população brasileira é contra o aborto em qualquer circunstância. Isso é uma circunstância. Então, quer dizer que 41% talvez chamaria a menina de culpada, na verdade, se ela não levasse a gravidez adiante. O que tu acha disso, Bussunda? Ou chamar de assassina, porque uma galera foi lá na frente, lá chamar ela de assassina, gritar, né? Tanto é que a menina e a avó tiveram que entrar no porta-malas de um carro escondidas. Cara, é uma cena assim medieval. É uma cena que nos aproximou essa semana aquilo que a gente critica de fundamentalismo que existe em algumas regiões do mundo, né? A gente viu aqui no Brasil se concretizando. Eu até teve gente que disse, mas aí tomaram por pautas ideológicas, porque daí foram feministas lá protestar. Cara, eu queria agradecer as mulheres que foram lá fazer frente aos fanáticos, porque, cara, é o seguinte, ó, não foram um grupo de mulheres favoráveis ao aborto que foram lá. Foi um grupo de mulheres favorável ao aborto, mas que na verdade, tiveram que enfrentar aquele grupo de fanáticos que, poxa, cara, tá tudo assim, ó, foi um procedimento autorizado pela justiça, tá? Feito num centro de referência que poderia atender aquela menina, procurando minimizar os problemas, né, tanto de saúde física quanto de mental daquela criança, e vai um bando de pessoas medievais lá protestar, chamar a guriazinha de assassina, cara. E aí... Mas, claro, Bussunda, até eu acho que medieval até nem é uma palavra correta se tu falar isso, porque o aborto passou a ser colocado como, na verdade, né, um proibido o aborto. Quando começou a proibir o aborto foi no século XIX. Então, na medievalidade, eles nem discutiam esse tipo de coisa, né? Exato. Não, eu digo medieval no sentido irracional e de aglomeração de pessoas bufando, mas tu tem plena razão. Mas eu só queria terminar, agradecer as mulheres que foram lá para mostrar que existe o bom senso e pessoas defendendo. As mulheres, o grupo de mulheres que foi lá não foi para fazer politicagem, tá? E o grupo de mulheres que foi lá foi para enfrentar aquele bando irracional que estava lá. Cara, isso aí não é um assunto que a gente está discutindo. Cara, é indiscutível o que estava acontecendo. Não há questionamento do ponto de vista nem moral sobre a menina, nem legal. Cara, o que a gente está trazendo a partir disso é uma discussão a mais. É um plus que vem, que aquilo ali deu apenas o estalo. É um dos assuntos mais comentados, a gente se obrigou a falar sobre isso,
porque assim, ó, é uma pauta que volta à tona o aborto. Em 2018, o STF já fez uma série de conferências e chamou especialistas, todo mundo, para começar a discutir sobre o aborto. Porque, cara, a gente falou em 80% dos países considerados desenvolvidos do mundo, o aborto é normal, é legalizado. Só que, mesmo assim, 97% dos casos de aborto são nos países pobres, né? Por que isso, cara? Porque as pessoas, elas criaram uma ideia, Andrei, que se tu legaliza o aborto, eu acho que é isso que as pessoas começam a materializar, que se tu legaliza o aborto, se tu dá liberdade da mulher escolher se ela quer ou não aquele filho, que a partir disso as mulheres todas vão virar aborteiras. E, cara, eu antes a gente tinha começado a gravar, eu até me perdi aqui, porque a gente começa a pensar em muitas coisas. Eu ia falar, Andrei, o seguinte, ó, aquela hora. Ninguém está discutindo aqui ser pró-vida ou pró-aborto. Cara, ninguém é favorável exatamente ao aborto. E ninguém é contra a vida. Cara, quem é que é contra a vida são psicopatas. Sabe quem é contra a vida explicitamente? O Thanos lá da Marvel. Aquele cara é contra a vida. Ele queria exterminar metade da vida do universo. Contra a vida. Cara, uma mulher que faz aborto, ela não é contra a vida. Ela, cara, tu já pensou no peso de tomar uma decisão, de fazer um procedimento invasivo para tirar um feto dentro de ti? Cara, deve ser extremamente complexo isso, e as pessoas estão tratando como se o aborto fosse, eu vou ali na esquina comprar pão. Não é, cara, não é. Só que o que acontece? Os casos que existem de estupro, ou, Andrei, os casos de estupro que tu não consegue nem confirmar que são estupro, cara, as pessoas saem e bebem, e daqui a pouco, eu sou uma mulher, saí, vou me divertir, bebi, tá? E aí eu transei com alguém, a gente não tomou cuidado, e aí eu vou ter que gerar uma criança por causa disso. Mas, Bussunda, até pior que isso, eu acho, sabe? Porque os métodos contraceptivos, eles não são 100% garantidos. Não. Então, a mulher pode usar o DIU, a mulher pode, enfim, ter usado camisinha, o cara ter usado camisinha, né? Enfim, ela tá... Todos vamos chamar assim, os procedimentos de cuidado foram tomados e ela pode engravidar. É possível isso acontecer. E aí é o indesejado, porque ela tomou todos os cuidados, juntamente com o par dela, o ficante, o namorado, o crush, sei lá, o marido, e eles não têm condições naquele momento de ter filhos, né? Então, é sempre... Quem é que paga o pato, em geral, com essa mentalidade anti-aborto? Estou falando aqui. Mentalidade não falando que é a favor da morte, não é isso que eu estou dizendo. É gravidez indesejada realmente. Tu tem, assim, a periferia, as pessoas mais pobres, sempre elas são, na verdade, elas são... É como se você dissesse o seguinte, ó, se você é rico, você pode transar. Se você é pobre, você não pode transar. Porque um pobre tem menos condições de criar uma criança. Muito menos condições de criar uma criança. Então, todo o futuro dessa criança está comprometido. Agora, os pais, às vezes, precisam tomar decisões, né? E realmente sempre é a mulher que toma a decisão, na verdade, porque o corpo é dela. E nos ricos, não. Por que nos ricos, não? Porque ela consegue sempre endossar, mesmo que o aborto seja ilegal, vão conseguir, né? Sempre consegue uma clínica clandestina, sempre tem um médico da família, alguém que está por perto ali para ajudar a fazer o aborto, enfim. Agora, os pobres, cara, não tem clínica clandestina. Se é clandestina, é um açougue. E tem vários casos para mostrar que no Brasil existem vários açougues em fundos de pátio aí que fazem aborto ilegal. Não, e Andrei... Então, quem é prejudicado com isso? O pobre é prejudicado com isso. As famílias mais pobres passam a ter a sua vida sexual muito mais vigiada do que a classe média e os ricos. Sim. Então é que tem esses açougues que não é à toa. Por que a cada 2 dias morre uma mulher no Brasil por complicações de abortos clandestinos? Porque, cara, são abortos feitos assim com técnicas rudimentares, com equipamentos horríveis, e mesmo assim, as que não morrem, o SUS, a cada 10 anos, gasta ali, que a gente colocou, até perdi o número exato, vou levantar aqui, ó, o SUS gasta a cada 10 anos 500 milhões de reais
para tratar essas mulheres que fizeram abortos clandestinos. Cara, e a gente está vendo 1.550 abortos são feitos por dia no Brasil. Então, assim, a gente tem um dado que assim, é real, está acontecendo. Agora, o que as pessoas têm optado por manter esses 1.550 na ilegalidade, na clandestinidade, gerando um gasto pelo SUS depois para tratar essas pessoas, gerando, mais do que isso também, uma questão de traumas físicos e psicológicos para essas pessoas que fazem esses abortos aí, abortos... Clandestinos. 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 Que, digo, em lugares que colocam em risco a vida da mulher. Isso, insalubres, lugares insalubres, em lugares com falta de higiene, com falta de recurso. Então, cara, só que aí as pessoas estão imaginando que se tu legalizar o aborto, acho que as pessoas criam muito na mente assim que vai virar tipo uma política que nem tinha na China, que era a política do filho único, né? Que lá o cara, na China, quando se adotava o auge da política do filho único, o Estado chinês chegou a realizar aborto, pelo que eu li de registro, com 8 meses. Aí é um absurdo, tá? E, gente, eu acho que ninguém fala, Andrei, nem o movimento feminista fala em fazer aborto com 8 meses, tá? As pessoas falam em fazer o aborto no início do processo gestacional ali, quando realmente tu não tem ainda uma formação efetiva, né? É o primeiro trimestre, Bussunda. Geralmente eles falam que o primeiro trimestre é o período específico que vários estados, a Dinamarca, por exemplo, eles adotam essa perspectiva até a 12ª semana, né, ou primeiro trimestre, né? Não há ali ainda um ser senciente, não há uma personalidade jurídica ainda ali. Então, por esse motivo, né, não é possível você caracterizar uma vida, né, até a 12ª semana. Sim. Andrei, mas me fala um pouquinho, sabe o que muitas pessoas começam a citar agora nesses últimos dias, que é o dilema do violinista. Tu tem alguma informação sobre... É um dos dilemas mais usados, né, para falar do caso do aborto. Como é que funciona isso aí? Cara, esse dilema é um dilema famoso, né, no que tange a ética, né? Os filósofos estudam bastante isso, né? Até por acaso, né, nós planejando eu tenho esse livro já há um bom tempo, A Coisa Certa a Fazer, tá? É um compilado, na verdade, de textos clássicos de ética, né, que é organizado pelo James Rachel e pelo Stuart Rachel, né? Enfim, tem um artigo aqui da Judith Jarvis Thompson, uma feminista, professora universitária famosa nos Estados Unidos, né, onde ela bolou essa analogia que ela faz. A analogia é, na verdade, um argumento para fazer uma relação de comparação, tá? Para quem não sabe o que é analogia aqui. E aí ela sugere, por exemplo, o seguinte: te imagina um dia, você está dormindo e você acorda e está ligado, os seus rins ligados a um violinista famosíssimo, uma pessoa importantíssima para o mundo da música. E você se vê ligado numa cama, deitado, e aí alguém te informa e diz o seguinte para ti: olha só, tu foi ligado a esse violinista, né? Enfim, os rins dele, eles estão acabando, não tem como sobreviver, ele vai morrer se os rins dele não foram conectados aos rins de alguém. E tu foi, na verdade, o escolhido. Ah, mas eu não quis isso, diz a pessoa que foi ligada ao violinista. Agora é o seguinte, os médicos estão dizendo que você tem que ficar 9 meses ligado até que os rins dele voltem ao normal, e aí nós podemos desconectar você dele. Então, olha a analogia que ela faz. Ela está comparando uma pessoa que não escolheu, foi ligada a um violinista, com seus rins aos rins do violinista, para que 9 meses depois eles sejam desligados, porque aí os rins do violinista estarão curados. Quer dizer o quê? Se foi, né, vítima de uma escolha de outras pessoas, que não é uma escolha sua, e você tem que ficar deitado numa cama durante 9 meses para que o violinista não morra. Então, aquele argumento de chamar a menina de 10 anos de assassina, fazendo uma analogia, a gente pode dizer o seguinte: você chamaria de assassino essa pessoa que diz assim,
pode desligar agora os meus rins dele. Ah, mas você está matando, então, o violinista? Mas viu, eu nem quis estar aqui agora. Eu não escolhi estar aqui agora. Por que eu vou estar matando ele? Então, se a gente entende que a pessoa que foi ligada ao violinista não tem responsabilidade sobre a vida do violinista porque ele não escolheu estar ali, por que a menina, então, poderia ser chamada de assassina? Não, Não Andrei, tem sentido isso. Andrei, eu já, por isso que eu falei antes, para mim é um assunto que não há discussão. As pessoas que chamaram de assassino estão absurdamente erradas, né? Eu não discuto com quem chamou aquela criança de assassina. Não tem o que discutir. Cara, é uma pessoa assim, ó, me desculpa, André, eu vou ser extremamente grosseiro, uma pessoa tosca, uma pessoa sem compreensão de realidade, sem compreensão de mundo, sem compreensão de nada. É uma pessoa que, cara, eu vou dizer o seguinte, é uma pessoa que intelectualmente incapaz. Porque tu pode discutir qualquer coisa, tu pode começar a discutir. Cara, agora eu falei uma coisa que as pessoas vão me criticar, depois vão dizer que eu estou me achando superior, né? Mas assim, ó, cara, mas pode discutir, a gente pode sentar e conversar. Sou favorável ao aborto, sou contra o aborto. Cara, em N casos, mas a menina estuprada 4 anos, cara, e teve aquele padre, cara, e eu conheço um monte de gente que é religiosa e conheço clérigos também, essas pessoas não concordam. Teve um padre do Mato Grosso que falou, tu viu isso? Ah, mas ficou 4 anos sendo estuprado e nunca falou nada. Ah, não estava gostando de certo. Cara, que absurdo, esse cara tem que ser expulso da igreja. Mesmo que a igreja esteja contra o aborto, cara, é um caso muito específico esse aí que para mim é indiscutível. O que ele lança, o que faz é dar o start para uma nova onda de discussão sobre aborto. Pode aborto. E outra coisa, Bussunda, uma criança com 10 anos, ela tem autonomia e responsabilidade, sabe o que está fazendo? É Cara, ridículo, é Andrei, ridículo, cara. o século XX, em especial. Mesmo que ela quisesse, Bussunda, e mesmo que ela quisesse, com 10 anos, experimentar, não tem capacidade cognitiva para levar isso adiante? Andrei, o século XX, em especial, criou a concepção de infância, não existia antes infância, né? A criança era um adulto em miniatura. O século XX, através da psicologia, etc. Vamos criar a ideia de infância. E a gente coloca que, em média, a infância vai até os 18, cara, por causa de uma média, que tem gente dizendo que talvez a juventude, né, que a sequência da infância vai até os 24. Tem gente já falando nisso. E aí as pessoas, cara, vivem num momento, cara, para que a gente estuda, para que a gente analisa as coisas. Começa com essas histórias de diminuição da maioridade penal, que a gente quer que com 14 anos as pessoas sejam penalizadas. E aí agora pessoas querendo que uma menina de 10 anos seja julgada por um aborto que foi autorizado pela justiça. Cara, é um absurdo do absurdo do absurdo. Não há, para mim, não há chance de conversa sobre isso. O que a gente está conversando é uma mulher, tá? Uma mulher adulta que foi estuprada tem direito a fazer o aborto. Tranquilo. Está na justiça já está definido isso. Uma mulher que está correndo risco de vida. Aborto. A criança anencéfala, tá? Não vai ter função cerebral. Aborto. Tá, a partir disso, uma mulher, sei lá, com suas plenas faculdades mentais, maior de idade, engravidou sem querer. Ela é obrigada a ter esse filho? Eu acho que não. Andrei, e aí eu vou dizer o seguinte, por que eu acho que não? Cara, mas Luciano, mas então tu é favorável à morte? Cara, eu sou favorável à vida sempre, mas eu sou favorável que a gente tenha que decidir sobre nossa vida. Por exemplo, cara, se a decisão que eu tomei, ela não vai atingir o outro, se não é eu decidindo matar o filho do outro, cara, é minha decisão. Tá? Eu tô falando minha decisão, eu sou homem, eu não posso decidir um aborto, mas eu sou um cara, vou um tema totalmente polêmico, que eu sou favorável ao suicídio, em alguns casos, não ao suicídio esse que a gente vê, da depressão, etc, né, André? A gente tem que tomar muito cuidado também com esse assunto, mas eu sou favorável que a pessoa, que eu tenho uma doença terminal, por exemplo,
e que eu assine os termos e seja acompanhado pelo Estado e tenha direito à eutanásia. Cara, que é a morte. E, cara, eu sou favorável a me matar, porque é uma coisa que não vai atingir diretamente a vida de ninguém, não é uma coisa que atente contra a outra vida. E aí, essa mulher que tem, sei lá, vamos pegar um número, 20 anos, tá? Ela tem 18 anos, um pouquinho mais, tem 20 anos, engravidou. Cara, não está constituída a vida ainda até ali, falou, André, 14ª Primeiro trimestre. semana. Não, primeiro trimestre, digo. O primeiro trimestre, Então, cara, não é visto ainda como a vida constituída. Então, cara, qual é o problema? O que eu estou dizendo é o seguinte, tu não é obrigado a fazer aborto. Ah, mas é porque a minha fé diz que não. Cara, se a tua fé te leva a dizer que não tem que ter aborto, não faz aborto. Agora, cara, o que existe, Andrei, tu percebe isso? É uma tentativa de uma imposição, que eu já falei de novo. Eu não acredito que seja a fé determinante disso. Eu acho que envolve questões estruturais de machismo, envolve questões de conservadorismo mesmo, social, de entendimento de regras. E, cara, e até assim, ó, a imposição da minha verdade sobre o outro. Porque tu observa, Andrei, que defender o aborto não é defender uma imposição da vontade sobre o outro. É dar liberdade para aquela mulher. Não obrigar que a mulher faça aborto. A gente está trabalhando com dois pesos distintos. Se eu disser assim, é proibido o aborto, eu estou impondo a mulher. Ela não pode abortar. E se eu disser, é legalizado o aborto, eu estou dando liberdade para ela decidir se ela quer ou se ela não quer. Então, cara, são coisas distintas, hein? São coisas distintas. Outro fato que eu gosto de debater, discutir, são os argumentos em relação, né, que o pessoal discute bastante, né? Ainda mais, acontece mais na religião isso, mas eu já vi pessoas não religiosas defendendo esse tipo de argumento contra o aborto, dizendo o seguinte, que quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ali começa a vida. Ali começa a vida. Então, o espermatozoide, né, podemos dizer, qual a diferença do espermatozoide e o embrião fecundado? O espermatozoide não tem vida. Ele não tem vida, espermatozoide? Como é que tu pode justificar que o espermatozoide não tem vida ou o óvulo não tem vida? Não, só quando tem fecundação tem vida. Existe uma distinção entre o espermatozoide que ele vai até lá, ele caminha, ele vai até lá. Tá? Ele não tem vida, ele está indo, ele está se movimentando, então ele não tem vida ali. Ele não há vida no espermatozoide? Não há? Então, eu pergunto isso porque as pessoas dizem, não, quando isso quer dizer o seguinte, que quando está fecundado, em potência é um ser humano. Esse argumento da potência é um argumento tão tosco e ruim, porque se em potência o óvulo fecundado é, na verdade, um ser humano, então o espermatozoide em potência também é um ser humano. Então, se masturbar, por exemplo, seria, na verdade, um assassinato de milhões. Vamos prender os que se masturbam. Porque eles estão, né, fazendo colocando esses, sei lá onde que eles colocam o esperma deles, mas o vaso sanitário, tu vai ter, tem vida, né? Então, eu acho assim, no mínimo ridículo falar esse tipo de coisa, que esse argumento não se sustenta. Potencialmente e tal. Mas, cara, assim, eu acho que tem vários argumentos também. Não, o ser senciente. Porque o feto é senciente. Quando que ele é senciente? Quando que ele é senciente? Quando que ele tem um sistema nervoso formado? A partir da 16ª, 17ª semana, que vai começar a ele ter alguns tipos de reflexos. Então, não pode nem dizer que ele sente dor, porque as pessoas dizem o seguinte, você vai matar a criança porque tem dor, vai sentir dor. Não vai sentir dor nenhuma, e também nem a criança é ainda, né? Sim. Então, esse é o ponto, Andrei, né? E tem outras questões, assim, se eu não me engano, tu me ajuda melhor, o Immanuel Kant, que ele dizia que a definição da condição da vida da dignidade da vida é ser racional, é ter compreensão das coisas. Então, cara, por algumas lógicas do que seria o ser humano, do que seria a vida, tu só seria vivo quando tu tivesse alguma noção das coisas, inclusive de sentir dor ou de poder compreender o mundo. Cara, porque E outra questão, assim, vamos pegando do ponto de vista que está longe no tempo e no espaço. Eu quero só, Bussunda, fazer um corte no que tu está falando aí. Tem uma posição do Kant sobre isso. Quero falar sobre isso agora. Já que tu falou sobre Kant, eu vou colocar aqui, ó.
Olha só, eu vou ler rapidinho um textinho aqui, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Não é um texto complexo, né? É um texto sobre a Annette Bayer. Annette Bayer é uma filósofa americana falando sobre o Kant. Olha só o que ela diz. O que disse Kant, o grande profeta da autonomia, sobre as mulheres em sua teoria moral? Ele disse que elas eram incapazes de legislação, não preparadas para votar, que necessitavam a guia dos homens, que eram mais racionais. A autonomia não era para elas. Então, pensa comigo aqui. Quem tem que decidir são os homens. É o que o Kant está falando. Essa é a posição dele. Então, deixando bem claro, racionalidade se encontra no mundo dos homens, segundo Kant. Sim. Andrei, eu preciso só fazer uma observação acerca disso, tá? Para a gente não cair em anacronismo. Me dói, às vezes, os anacronismos, tá? O Kant, ele é do século XVII, XVIII já. Ele Não, século XVIII. Então, cara, o Karl Marx é machista, tá? O Kant é machista. O Nietzsche é machista. O Voltaire é extremamente machista. A gente não pode fazer esses anacronismos aí, julgar aquelas falas, né, dos caras num contexto em que era naturalizado. A gente sabe que não é natural, tá, o machismo. É da mesma forma que essa semana os caras estavam levantando uma polêmica ali, que foi levantada por causa do Marcelo Taz, que estava falando de Cuba e etc., que o Fidel, que Cuba perseguiu os homossexuais. Perseguiu, porque todo mundo nos anos 50 perseguia, né? E Cuba perseguiu e o Fidel pediu desculpa depois, né? Eu entendi, eu entendo. Eu estou falando dos anacronismos, Andrei. Então, acho que eu compreendo o anacronismo, mas eu quero dizer o seguinte, é que é a capacidade dos homens fazerem as leis. Sim, é esse o ponto aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Kant, ele está errado. Para o nosso tempo presente, ele está errado. E por isso que eu estava pegando a ideia de racionalidade já do Kant adaptado ao momento atual e não do tempo dele. Acho que a gente tem que pegar esses caras para não cometer anacronismos nem para um lado nem para o outro. Não julgá-los tanto pelo que foi falado e também não trazer algumas falas recortadas, né, deles, que alguns conservadores poderiam abraçar hoje, né? Alguns machistas e tal. Então, a gente, todos esses caras passados, a gente tem que fazer pegar o cerne da ideia deles e tentar trazer para cá. Por isso que eu só trouxe a ideia de racionalidade do Kant e escondi a ideia que ele dizia que era para os homens, por causa da ideia assim, Andrei. Hoje em dia, a gente não enxerga mais como tal. E, aliás, em cima disso, eu até tinha uma proposta que nem era baseada nesse trecho, nessa ideia, mas que é o seguinte: no Brasil, quando forem votar de uma forma séria a legalização do aborto, eu defendo que quem tem que votar são as mulheres. Os homens não têm que se envolver nisso. O que tu acha dessa? Cara, é o seguinte, o que o homem tem a ver com isso? Tá, na verdade, a gente pode pegar aqui as teorias mais clássicas da ética, foram feitas por homens também, né? Se tu pegar, por exemplo, a teoria utilitarista, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, pegar a teoria deontológica, a mais famosa é a de Kant, ou a teoria da ética das virtudes, de Aristóteles. Então, até nesse sentido, existe uma ética feminista que tem que ser levada em consideração na hora de justificar, né, as possibilidades de abortar. Então, eu acho que existem possibilidades de discutir o aborto de um viés mais feminista, sem incorporar essas questões da razão kantiana, que é uma razão que foi construída num arcabouço de homens dominando as leis, criando as leis. Então, nesse ponto de vista, eu acho que é fundamental que as mulheres passem a decidir esse tipo de ação que elas vão cometer e não encarar isso como assassinato. E não encarar isso, julgar como assassinato. Primeira coisa, no Brasil tu pode pegar 3 anos, né? Se for mulher e for cometendo aborto. 3 anos. Então, quem é responsabilizado é a mulher. Parece que existe um código para a mulher e um código para o homem. A mulher tem muito mais capacidade de ir presa por possibilidade de fazer aborto do que o homem tem, de cometer crimes. Então, existem mais crimes que a mulher pode cometer do que o homem. Já na legislação, já é um erro começar por aí.
Não, e Andrei, e além dessa questão do gênero, tem a questão social, né? Tem já pesquisas que mostram que a mulher que é criminalizada pelo aborto é a mulher pobre de periferia. Exato, também, que eu falei antes, né? Sempre Né? o pobre vai pagar o pato com isso. Então, a gente tá falando, tu vê que assim, ó, a questão da religião, ela é uma questão que aparece misturada nisso tudo, mas por isso que eu falei desde o início da nossa conversa, ela não parece ser definidora disso, né? Porque existe a questão socioeconômica e existe a questão de gênero muito também atrás disso daí, né? As mulheres de elite, as mulheres ricas que podem ir lá secretamente numa clínica de luxo, como tem no Pernambuco, que o médico, como é que é o nome dele? O Olímpio, o doutor Olímpio, né, que é o diretor lá que coordenou o processo lá do aborto da menininha, o doutor Olímpio falou que no Pernambuco os médicos mais renomados, mais ricos, têm clínicas luxuosas de aborto clandestino, já que as mulheres ricas vão lá e fazem. Cara, essa mulher rica, ela vai lá e faz, e ela pode depois ir no Facebook delas, eu acho um absurdo atentar contra a vida. Só que, cara, existe uma série de incoerências para mim, Andrei, que elas são não do ponto de vista religioso, porque, como eu falei, a religião, as pessoas vão ali e pensam coisas que querem. O século XXI tem apresentado cada vez mais aquilo que alguns chamam de a religiosidade customizada, né? Que tu pega para ti aquilo que tu quer da religião, como a gente já falou, mas aí, cara, existem as incoerências que não são do ponto de vista religioso, mas são do ponto de vista de vários argumentos, como tu falou. Alguns defendem que no momento em que o espermatozoide está em contato com o óvulo, tem uma vida em potencial, tá? Mas ao mesmo tempo tem um assassino em potencial. E tu tem aquele grupo que defende que bandido bom é bandido morto. Não seria melhor, em muitos casos, principalmente se a pessoa sabe que ela não vai ter condição de criar aquela criança, não vai ter condição de arcar aquela criança, que ela faça o aborto para evitar que essa criança nasça sem condição e de repente, rume para a criminalidade mais tarde? Né? Cara, isso defende bandido bom, bandido morto, defende morte. Isso é um argumento interessante, porque a gente pode discutir. Isso aí chama-se argumento consequencialista, né? Uhum. Porque uma pessoa que não tem condição de criar uma criança, por exemplo, o que vai ser dessa criança no futuro? Então, nós temos uma possibilidade dessa criança ser um problema social, que vai atingir muito mais gente no futuro. Então, a consequência de uma criança ser criada, na verdade, contra a vontade da mãe, é que vai criar problemas psicológicos para a mãe, futuramente. Ela saber que tem um filho por aí que é dela e que possivelmente vai ser criado por alguém que tu não sabe quem é que vai ser criado, o Estado não vai se responsabilizar por isso, que vai ter muito mais possibilidade de ir para questões que envolvem o crime e outras coisas mais, e pode fazer a mesma coisa ao qual talvez o estuprador tenha feito com a mãe, porque pode criar a mentalidade nessa criança também dessa forma. A gente tem N possibilidades, mas todas as possibilidades são ruins. As possibilidades boas são mínimas. E fazer um cálculo de imaginar que a consequência será boa para a criança é criar um mal-estar para ela, porque é possível e é muito provável que ela vai sentir muito mais dor na vida dela do que prazer, o que os utilitaristas acham que é o cálculo para determinar se uma ação é correta ou incorreta. Então, se gerar mais bem-estar, mais prazer, ação correta. Se gerar mais dor do que prazer, ação incorreta. Então, colocar uma criança no mundo com essas relações, dando possibilidade a ela de uma dor maior do que o prazer que ela vai sentir ao estar viva, é uma ação errada, é uma ação ruim, segundo o cálculo utilitarista. Né? Exato. Não, e Andrei, eu tenho a impressão que, além dos cálculos utilitaristas, que se a gente colocar uma lei legalizando o aborto no Brasil hoje na mesa do senhor presidente, ele assina. Tu não acha? Os discursos dele? Discurso, como é que é? Eu sou Messias, não faço milagre. Morre gente. E daí? 100 mil, e daí? 100 mil. Cara, e é dentro justamente desse consequencialismo que a gente entende, que mistura o consequencialismo com a liberdade,
né, com o indivíduo. E, cara, é uma coisa assim que eu também estava refletindo antes. A gente vem há 500 anos, André, há 500 anos construindo uma linha racional que valoriza o indivíduo em detrimento do coletivo, né? Claro, é um indivíduo que tem responsabilidade dentro do coletivo, tá? Mas é um indivíduo que é capaz de tomar decisões por si só, justamente saindo daquela esfera de um coletivismo religioso que prevaleceu no período medieval, por exemplo, da história ocidental. Então, no coletivismo religioso, se a igreja definiu tal coisa, tu tem que seguir tal coisa porque tu quer alcançar o céu. Cara, desde a época da Renascença, a gente vem valorizando o indivíduo, ou até a própria questão da religião, que chega a ser customizado, a religiosidade customizada hoje, quando Lutero diz, não, cada um tem que ler a Bíblia. E aí a pessoa passa a ler a Bíblia e tu individualiza também a tua percepção de Deus, da fé e tudo mais. E aí, só que a gente continua estabelecendo um coletivismo forçado aonde que o indivíduo poderia prevalecer. Porque a gente sabe, tem coisas que o coletivismo ele é necessário, né? Quando, cara, olha só, nós somos tão preocupados, defensores da vida, aqui no nosso canal, que nós defendemos o SUS, por exemplo, né? Há instrumento mais preocupado com a vida no Brasil do que o SUS? Não sei se há estrutura, mas só que a gente defende justamente por conta disso, né? Cara, se é uma família que não quer ter aquela criança, se é uma mulher que não quer ter, não é nem uma família, é a mulher que não quer ter, né? Aquela criança, por A, B ou C, cara, é a vida dela também. Por que ela tem que ser obrigada a ser um depósito de criança? Tu já pensou também, ó, nesses casos dessas pessoas, esses 41% que dizem que são contra o aborto em qualquer caso, que daí envolveria até estupro, né? Cara, aí eu vou decidir com quem eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho com a Gisele Bündchen. Eu ataco ela, sequestro ela, estupro ela e obrigo ela a ter um filho meu. Cara, cenas absurdas, né? Então, e até uma criança, né? sim. Se tu em qualquer caso, então vou estuprar uma criança, ela vai ter um filho meu e aí é o filho meu. É como se eu estuprasse alguém e de repente Andrei, eu quero criar a criança. E aí a criança vai nascer como? Vai nascer, não, quem vai cuidar vai ser o estuprador. E aí a criança vai nascer e vai saber que o pai estuprou a mãe. E aí tá com o estuprador agora, ele é fruto de um estupro? Qual é a mentalidade que uma criança vai ter ao descobrir que ela é fruto de um estupro? Como é que você vai tratar isso psicologicamente? O Estado vai se responsabilizar por isso? Vai se responsabilizar? Oh, pois é. Mas outra coisa, Bolsonaro, que eu queria comentar contigo. Eu vou ler para ti, eu quero que tu comente isso. Eu vou ler para ti essa notícia aqui, tu vai comentar comigo isso. Olha só. Um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte sugere, notícia de 18 de agosto, tá? Então, há 4 dias atrás. Vou ler de novo. Um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte sugere que mulheres vítimas de estupro que ficaram grávidas e desejam fazer aborto assistam a cenas, aí está entre aspas aqui, né? Com demonstração de técnicas de abortamento, com explicações sobre atos de destruição, fatiamento e sucção do feto, bem como a reação do feto a tais medidas. Proposta feita pelo deputado Kleber Rodrigues, do PL, deputado estadual do Rio Grande do Norte. Eu tenho uma contraproposta ao deputado. Que ele seja estuprado. Cara, deputado, o senhor, com todo o respeito que eu possa ter, que o senhor seja estuprado, então. Vamos criar um projeto de lei assim, ó, que o senhor tem que, para propor essa barbaridade, primeiro tem que passar por um estupro. Vamos, senhor. Esse projeto vai ser votado, Bussunda. Olha que ridículo isso, Bussunda. Cara, e tu vê assim, ó. Qual é, Andrei? Filosoficamente, qual é o embasamento dessa criatura, né? Cara, esse cara tá incentivando a tortura. Além do fato dela ser estuprada, ela tá passando por uma outra coisa vexatória. Psicologicamente, pode acabar com a vida dela.
porque ela pode até se matar com um caso como esse, Claro, pode cair numa depressão. Cara, eu não sei, não tem cabimento. E ainda PL, Partido Liberal, velho. Partido Liberal, meu. O liberalismo é pró-vida, mas ao mesmo tempo é pró-liberdade do corpo da mulher em poder usar o próprio corpo dela. A gente sabe, né, André? A gente sabe que o nome de partido no Brasil é nada, né? Partido Liberal, pô. O Bolsonaro também era do. Cara, é igual a capa do Superman, meu. Tá lá a capa, mas não serve pra nada, velho. É pra nada, né? Cara, é um absurdo, assim, ó, absurdo. Dos absurdos. Cara, até assim, ó, é um pouco absurdo a gente ter que gravar um vídeo falando de obviedades, né? E, de novo, ressaltando, ninguém é a favor aqui do aborto, né, Andrei? Não é que a gente está dizendo, todo mundo tem que fazer um aborto em massa. Só que a gente é a favor da ideia daquela mulher poder decidir o que ela quer fazer dentro da circunstância que ela entendeu. Legalmente, cara. Legalmente, com cuidado, com amparo social, amparo psicológico. É isso que o Estado tem que dar para a pessoa. Sim. É isso que o Estado tem que dar. Não é chegar o Estado ter o direito de dizer para a pessoa, não, agora que você tem uma vida dentro de você, o Estado diz assim, né? Vida. Embora não sabe o que é vida. Porque o Estado não tem que definir vida para ninguém. Uhum. O Estado não tem capacidade de definir o que é vida e o que não é. Então, o Estado vai dizer esse tipo de coisa para ela e ela vai se responsabilizar por isso, responsabilizar a mãe por isso. É como se você criasse mais responsabilidade ainda para a mulher do que ela já tem. E ficasse o homem observando só de longe, assassina, e julgando como a mulher deve se comportar, como sempre foi. Então, o Estado continua ainda apoiando essas políticas machistas, determinando como a mulher deve usar o próprio corpo, ou como ela deve se vestir, ou como ela deve tratar, né, de um feto que está dentro dela. Eu acho isso bizarro e absurdo. Não, e Andrei, e mesmo quando a gente tem dentro da legislação que a mulher estuprada, por exemplo, ela pode abortar, existe uma questão assim, ó, quantos estupros são subnotificados no Brasil por vergonha dentro de uma cultura machista? Cara, quantas mulheres são estupradas pelo próprio marido? Como é que tu vai chegar? Sem saber, sem saber. Acha que ela tem a obrigação sexual de dar para o marido, por exemplo, e ela não quer, ela faz isso forçada, ela não acha que isso é estupro, porque estar casado não configura estupro. Cara, e tu sabe que há pouco tempo atrás a legislação dizia que a mulher tinha obrigações matrimoniais, isso caiu, só que nas mentalidades isso está incrustado ainda. Então tem gente que acha, eu tô casada, eu tenho que fazer sexo com meu marido. E, cara, e aí o cara vai chegar bêbado em casa, o cara vai chegar brabo do trabalho, não sei o quê, e ele quer descontar a energia de forma sexual e obriga a mulher que não tá legal, não sei o quê, estupra ela, e isso se torna rotina, e tem muito caso assim, e, cara, a gente não tem nem como mensurar exatamente isso, só que, cara, tu vai estar transformando essa mulher, literalmente, vamos usar a expressão mesmo, porque é uma expressão extremamente mecânica, né? Uma fábrica de criança. Só. É uma fábrica, eu falei uma fábrica que é uma coisa assim tratada por aquele homem e pela sociedade como uma coisa fria, sem vida, que tem uma função só de produzir, ou nesse caso, reproduzir. É um absurdo isso. E vão obrigar a mulher a sustentar a criança, né? Porque se ela for vítima de estupro e tiver um filho, ela vai ter que, né, enfim... ela vai dar para a sociedade. Ela pode criar a criança, obrigar a criar o próprio fruto do estupro dela, é obrigada a criar, porque o Estado não vai criar. Quem é que vai criar? E nós sabemos também, Andrei, que a mulher, nós sabemos, eu e tu sabemos, que a mulher não tem um dever maior com a criança do que o pai, no caso de um casal, por exemplo. Tá? Mas eu e tu sabemos. A sociedade não sabe isso, né? Para a sociedade ainda, quem que é o dever de cuidar da criança? Uma visão geral, generalizante, preconceituosa. É da mulher. Se a criança não está bem vestida, mas a mãe não cuida. Se a criança não se alimenta, mas o que essa mãe faz? Então, quer dizer... eu te digo assim, eu não sei, eu acho que podemos dizer assim que a religião também é culpada disso. Também é responsável por isso. Por estigmatizar um papel da mulher dentro da constituição familiar, né? E responsabilizar a mãe
por todas as circunstâncias que a criança é submetida. Inclusive as reuniões de colégio, de escola, se tu olhar bem, por exemplo, e verificar os nossos alunos, quando tem reunião de pais, a grande maioria maciça é mulher. Então quer dizer o quê? Que a mulher disponibiliza um tempo dela maior para ir ver o seu filho, para ir na escola, e o homem não faz isso. E antigamente era bem pior, só iam mulheres nas reuniões. Quando aparecia um pai era raro. Hoje até há um número maior de pais, mas ainda o número de mulheres que vão às reuniões de pais nos colégios é muito maior, ainda mais educação infantil. Andrei, a gente tá em transformação, mas eu lembro, né, quando eu era pequeno, mandava bilhetinho reunião de mães. Hoje, eu tenho minha filha que tem 3 anos e ela recebe bilhetinho reunião de pais, que daí coloca ali, engloba numa língua, que nossa própria língua portuguesa é machista, de pais, envolve pais e mães, né? Mas aí eles colocam reunião de pais e aí vão os pais também, mas em pequeno número. Mas, cara, mas mesmo assim, é porque a sociedade ainda entende e quer dizer que é a mulher. Eu vou dizer o seguinte para ti, eu continuo defendendo que a religião ou a religiosidade não são o que fundamenta isso. Acho que a gente tem toda uma estrutura que veio... A gente já conversou um outro dia sobre isso, lá da Revolução Industrial, quando o homem era o provedor e a mulher cuidava das crianças. E a mulher ela era a do lar e o homem trazia o alimento por herança de uma sociedade camponesa ainda medieval, né? E, cara, e que eu sempre disse isso, e defendo muito isso, não há um problema no trabalho doméstico versus o trabalho fora de casa, desde que haja um entendimento, né? Se tu, Andrei, que é casado, né? Se tu entender que com a tua esposa, que ela vai fazer o trabalho de fora e tu vai fazer o trabalho de casa e vocês estiverem ok com isso, cara, vocês. Cara, eu tô falando de 2 pessoas, tu e tua esposa, ilustradas, assim, pessoas que têm discernimento das coisas, etc, né? Mas não haveria um problema se vocês decidissem que vocês vão ter filhos e tu vai cuidar e vai cuidar mais deles em casa e ela vai ficar mais fora, ou vice-versa, né? Um acordo de 2 pessoas que conseguem se tratar em igualdade. No mundo medieval era, digamos que talvez mais prático o homem ir trabalhar fora, né? Porque a mulher tinha que amamentar a criança, né? Não existiam outras possibilidades, não existia uma creche, né? Não existia onde deixar que ela amamentava a criança, a mulher ficava em casa, já fazia comida, não sei o quê, e o homem trazia comida. Quando foram para a cidade no processo de Revolução Industrial, vamos manter essa estrutura. Só que o homem não ganhava o suficiente. Aí na Revolução Industrial a mulher se lascou muito, né, cara? Porque o homem ganhando muito pouco, a mulher também teve que ir para o mercado de trabalho na indústria, ganhando menos que o homem e ganhando jornada dupla, porque ela manteve-se fazendo o trabalho de casa. E a nossa sociedade até hoje não compreendeu isso, que a mulher ela está trabalhando fora e dentro de casa. E aí, cara, mesmo na maioria dos casos, mesmo quando não tem filho, a mulher já trabalha fora de casa e o homem também, mas o homem chega em casa, a gente já falou sobre isso, bota o pezão para cima do sofá, toma uma cerveja e a mulher faz a comida, né, para eles jantarem de noite. Só que aí, nessa mesma lógica machista, estrutural, a mulher chega em casa, faz a comida, cuida das crianças, dá banho nas crianças, o homem vai ali 10 minutinhos, toma conta das crianças, dá um beijo, eu ajudo, né? Ajuda as crianças, né? E não é para ajudar, é para dividir, né, as tarefas. Então, a gente tem uma desestruturação social e que daí busca argumentos na religião para legitimar isso. Tá lá numa passagem bíblica, Andrei. Acima da cabeça do homem está Deus. E acima da cabeça da mulher está o homem. E aí... na verdade a gente veio de uma geração que antigamente algumas mulheres se vangloriavam. Eu escutei isso numa Assembleia Legislativa, escutando um discurso de uma deputada, né, de um partido estranho aí. Eu escutei isso não faz 20 anos que eu escutei isso. Ela disse que as mulheres tinham que se conformar com o fato de que elas precisam cuidar mais da casa do que os homens. Discurso de uma mulher que diz que a mulher, na verdade, ela é o pescoço e o homem é a cabeça.
Isso foi falado há 20 anos atrás por uma mulher, né? Então a gente tem a mentalidade machista acaba prejudicando a vida de várias mulheres também, que passam às vezes a vamos chamar assim, endossar o comportamento desses homens, né? Mas enfim, a gente tem muito a construir ainda, Bussunda. A gente quer dizer que claramente, gente, nos perdoem pelos nossos erros em relação à discussão sobre o aborto. Nós não somos, na verdade, aqui donos do saber, nem queremos ser donos da argumentação em relação ao aborto. Nós aqui somos professores, como o Bussunda gosta muito de enfatizar, que temos que tratar desses assuntos, porque a nossa função exige esse tipo de discussão, e nosso canal aqui ele só quer deixar claro também o quanto é possível ser discutido esses assuntos, mas nunca se colocando no lugar das mulheres. A gente não quer se colocar e não vai falar isso nunca. A gente quer só... A gente quer contribuir, né, Andrei? A gente quer... Fomentar o debate. Através daquilo que a gente entende de história, de filosofia, de mundo atual, aquilo que a gente lê no cotidiano, né? A gente hoje lê muito mais notícias do que livros, Andrei, né? Então, a gente está em cima daquilo que a gente tem teórico, a gente tenta pegar coisas da vida cotidiana e trabalhar em cima disso para tentar dar uma melhorada, e a gente não é dono da verdade, como o Andrei falou. E, inclusive, para nós, Andrei, o Papo Filô sempre foi um momento de expansão das nossas ideias, né? Porque a gente senta, conversa, demora horas até produzir um episódio desses aqui. E porque na prévia a gente já conversou muito, a gente pesquisou, leu, a gente lembrou de coisas e veio trazendo, e a gente falha, né? Então a gente pede desculpa de qualquer argumento grosseiro que a gente possa ter usado aí. Não, a única coisa que eu peço desculpa é para aquele deputado lá, que eu quero que ele, se ele achar que as mulheres têm que ver cenas de aborto, que ele tem que sofrer um estupro antes de aprovarem a lei. Isso, para esse cara eu não peço desculpa de jeito nenhum. Esse cara é um imbecil, né? Mas das outras coisas que a gente possa falar, eu peço desculpas, que a gente possa ter sido errado em algum ponto. E, por favor, comentem aqui, né? Falem aqui o que pontos, contrapontos, argumentos a favor, argumentos contra, ampliem essas ideias, e essa é só uma discussão, e Andrei, uma questão bem chata para a gente falar no final aqui. Eu acho que a gente vai demorar muito no nosso país para legalizar o aborto. Cara, assim, ó, eu acho que agora, né, nesse viés conservador que a gente está vivendo, essa onda conservadora, não vai ser agora, tá? Eu acho que isso é para uma, né, daqui a 10, 15 anos, que essa construção, né, vamos chamar assim, amadurecer mais dentro do mundo conservador, e eles forem mais abertos às discussões, às conversas, né, e não ficar atacando ou criando uma guerra cultural, que nós vivemos hoje, uma guerra cultural, né, Bussunda? Quem defende algumas posições acaba sendo sempre rotulado, né? Então a gente não quer isso, a gente quer a discussão. No meio dessa guerra, temos perigosos comunistas que queremos destruir a família tradicional brasileira. O que é uma bizarrice, é um absurdo. Tá? Gente, obrigado se vocês vieram até aqui, obrigado pela esse carinho que vocês têm pela gente, por vocês se interessarem pelo assunto, né? Comentem aqui, gente, tá? Sigam o nosso canal aqui, clica aqui, que vocês vão ter uma noção também melhor das coisas que a gente já falou. A gente está construindo uma ideia, né? E até opine, se você quiser, né, sobre assuntos que a gente tenha que ser discutidos, né? Valeu, gente, viu? Um abração e boa semana. Até mais. Falou, galera.